Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 8 de julho de 2019. Selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas, com expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos financeiros. Iniciando pelo par de moedas Euro-USD. O mercado ainda não fechou, estamos ainda com o mercado aberto nessa sexta-feira, faltando algumas horas ainda, mas acredito que não vai ter grandes mudanças aí na movimentação do preço até o final do pregão. Euro-USD, com base na última análise da semana passada, nós tínhamos uma expectativa em que o Euro-USD fosse executar um movimento de queda com base nessa estrutura que nós desenhamos, aqui o preço testando uma potencial zona de reversão com base nesses dois padrões desenhados, e acabei desenhando também esse padrão ABCD, no qual essa perna B é igual a essa perna CD, que convergia com essa potencial zona de reversão. Então aqui nós tínhamos uma ótima oportunidade na ponta vendedora, uma excelente oportunidade na ponta vendedora do Euro-USD, com expectativa então do movimento aí de queda, onde o alvo era no ponto B, o primeiro alvo, ponto B, e o segundo alvo é na região AC do padrão, na base do padrão, que vai estar convergindo com este suporte. Está em vermelho, significa que é do gráfico mensal. Aqui nós temos então um suporte do gráfico mensal, ok? Um suporte aí que nós traçamos. Então o preço pode vir a testar então este nível de suporte que está convergindo com a base do padrão, que normalmente esses padrões harmônicos, quando ele atinge o ponto D, a potencial zona de reversão, atinge inicialmente o ponto B e, num segundo momento, a base do padrão. É claro, com maior frequência o ponto B é atingido, e com a menor frequência a base do padrão, o ponto AC, é atingido. Okay? Mas temos aí já dois candles que foi formado semana mostrando entrada de força vendedora. Okay? RSI ainda não está sobrevendida, não ultrapassou os 30, o nível de 30. Então podemos ter aí ainda um movimento aí de queda para a próxima semana. Claro que o preço ele não anda em linha reta, como eu sempre falo, ele pode fazer algum tipo de correção e voltar a cair, ok? Mas a longo prazo, a estrutura de preço, estrutura técnica, não estou analisando parte fundamentalista, não sei se a parte fundamentalista, o euro, realmente está com debilidade ou está com expectativa positiva, mas tecnicamente, que é a base da nossa análise, é um movimento ainda de queda. O GBP-USD. Bom, o GBP-USD tínhamos uma expectativa também de queda, até no relatório COT, que eu analiso semanalmente, ele estava também vendido. Nós temos o relatório COT, então podemos observar o GBP para a semana de 1/7. O GBP estava menos 80, venda, a Libra venda. Consequentemente, o par GBP-USD era venda. Então, cumpriu aí este movimento, tivemos aqui a abertura do mercado, e o mercado próximo a uma região importante aqui, que é um suporte, okay? Um suporte em amarelo do gráfico semanal. Então nós temos esse suporte do gráfico semanal. Vamos ficar atentos, existe grande probabilidade de vir fazer esse teste, já está bem próximo, ou pode acontecer de um candle forte de rejeição, e principalmente associado com o volume, o mercado começar a fazer a sua correção após esse último movimento de queda. Okay? RSI já sobrevendido, cortando os 30, o nível de 30, mas próximo aí, tem que ficar atento para uma venda a longo prazo já não está tão interessante, okay? A não ser que o preço rompa este nível de suporte. O SD CAD, o dólar americano versus o dólar canadense. O mercado teve um padrão que eu desenhei também a semana passada, um ABCD, que convergia com essa região, com essa região de suporte, com uma zona de suporte.
Interessante que o mercado fez um movimento num fundo duplo, claro que esse segundo fundo ele foi um pouco mais baixo, temos uma divergência entre o fundo e o RSI, okay? Mostrando que podemos ter uma correção na próxima semana. O mercado, principalmente se ele fechar acima, pode ser neste pregão que ainda está aberto, ou na segunda-feira, rompendo acima, podemos ter uma ótima oportunidade na ponta compradora com base nessa correção desta última perna em USD CAD. E para venda, vamos ver gráfico semanal. Venda, nós temos esse padrão A, B, C, D. Okay? Então, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que foi a potencial zona de reversão. Então, a expectativa a longo prazo do USD CAD é queda. Okay? Não atingiu ainda o ponto B do padrão, que é o primeiro alvo, e o segundo alvo é a base do padrão. Então podemos ter algum tipo de correção com base nessa estrutura sendo formada. O mercado, né, pode vir a testar este nível de resistência para voltar a cair. Okay? Então o STCAD está bem interessante, porque principalmente o início da semana aí pode sinalizar preço fechando acima, se realmente ele vai fazer uma correção ou continuar a queda aí, que é a força predominante a longo prazo. Então, novamente, o SDCAD aqui nós temos essa estrutura, vamos ficar atento então para início da semana, preço fechando acima, podemos ter uma correção, ok? Com base no reteste nesse nível, um teste nesse nível de resistência, desse padrão ABCD. Temos uma divergência entre o preço, o fundo mais baixo e o RSI não acompanhou. Okay? A longo prazo, nós temos essa estrutura do padrão ABCD que não atingiu ainda o ponto B, esse padrão harmônico também, que temos a potencial zona de reversão. O mercado começou fez o giro neste ponto, mas ainda não atingiu o primeiro alvo, que é o ponto B. Okay? Então, a longo prazo, o SDCAD vendido, okay? Até porque no próprio relatório COT nós temos essa estrutura, né, do CAD compra, consequentemente o CAD como é moeda base, moeda cotação, então seria o SDCAD venda, então estaremos vendendo o SDCAD, a longo prazo ele está vendido, okay? Eu não tenho ainda informação desta semana ainda, o relatório COT eu tenho só no final do dia, no final do pregão, que saem alguns dados que eu utilizo para fazer então esta planilha. NZD-USD. Bom, NZD-USD, mercado, nós desenhamos esse possível padrão, né, tentando, né, adivinhar aí, existe uma grande probabilidade aqui ser um ponto C, então seria a impulsão da perna CD, okay, que o mercado fosse subir. Andou, até que andou bastante, mas não atingiu a potencial zona de reversão. Semana passada, o que eu fiz? Eu desenhei, tá, uma possível correção, okay? O mercado pegar uma impulsão e fazer aí, às vezes, um padrão ABCD. Okay? Então, teríamos essa estrutura. Padrão ABCD, então vamos ficar atento aí próxima semana se aparece alguma oportunidade na ponta compradora, um candle de rejeição. É claro que este candle do último pregão, tá, está forte, né, mostrando a entrada de força compradora, força vendedora, e os vendedores predominando aí, dominando o mercado. Então vamos ficar atento aí se aparece alguma oportunidade, um candle de rejeição no gráfico diário em H4, para buscar esse padrão que foi desenhado. Que é interessante para quem utiliza volume estar analisando o volume e uma possível entrada de volume na ponta compradora. O ouro. Bom, o ouro está numa região bem interessante, como foi falado semana passada para venda, né, deu oportunidades aí no intraday na ponta vendedora, conseguimos pegar alguns pontos. Novamente o mercado foi lá um candle de força, deixou um candle de rejeição bem, né, nessa região, nessa zona já criado uma resistência e agora fazendo aí um topo duplo, né? Então podemos ter essa semana aí uma correção maior e o mercado
dando oportunidade na ponta vendedora. Gráfico semanal, podemos ver que ele está testando essa linha do gráfico mensal, é uma resistência do gráfico mensal, não teve força, né, deixando um candle de rejeição. Então podemos ter ótimas oportunidades aí na ponta vendedora do ouro para a próxima semana. O mini índice da Bovespa, o mercado tinha um padrão, aqui seria uma potencial zona de reversão. Deixa eu ver se essa perna BCD está proporcional a essa, perfeita. Então o mercado, temos essa região, essa potencial zona de reversão, e o mercado já ultrapassando, ok? Superando aí, está nos 104 mil pontos. Okay? É interessante que temos um novo padrão sendo formado, próximo a essa potencial zona de reversão. Vou jogar em H4, acho que fica mais visível, tá? De analisar o padrão. Vamos desenhar aqui, vamos fazer junto para vocês entenderem o que eu estou analisando, observando. Deixa eu desenhar primeiro o padrão, ponto X, ponto A. Aqui seria o ponto B. Vamos ver as extensões agora para adequar. Bom, 786. Okay. 786, um butterfly. Um butterfly ele vai até 127. A perna XA. E do ponto BC, uma extensão 161. Vou colocar um retângulo para ficar. Ok, corrigido aqui. Então nós temos este padrão. Então nós temos essa potencial zona de reversão. Vamos ficar atentos então para a próxima semana. Se neste nível, se nessa região aparece um candle de rejeição com alto volume, então seria interessante dar uma boa oportunidade aí na ponta vendedora. Caso contrário, baixo volume, continuidade do preço, movimento de alta, descaracteriza, aí vamos descaracterizar, eu vou apagar essa possível estrutura harmônica que eu desenhei. Bom, análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin, ele, conforme semana passada nós falamos que com esse candle de rejeição, existia uma grande probabilidade de correção, o mercado corrigiu, ele veio testar o suporte de 9.700 pontos, 9.700 dólares, e gráfico, colocar o gráfico semanal. Eu desenhei esse possível movimento que o mercado possa fazer, é claro que não necessariamente ele tem que vir até este nível de suporte, então seria uma região, uma zona. Ele tocou nesse suporte e rejeitou, né, o movimento de continuidade de queda, ok? Então podemos ter aí esta região como um suporte importante e o mercado a começar agora na próxima semana, vamos para o gráfico diário, rompendo, superando esta resistência de 11.700 dólares aí, uma continuidade no movimento de alta, ok? Caso o mercado continue fazendo essa correção, perdendo os 9.700, pode vir a testar aí os 8.300, né, que seria um ponto importante aqui de reversão, de rejeição dessa correção. E o Ethereum também fez a correção, bateu lá em 360 dólares, olha como respeitou simetricamente a resistência traçada de 360 dólares, está trabalhando abaixo dos 300 dólares, é importante agora que o mercado volte a trabalhar acima dos 300 dólares para superar os 360 e continuar essa escalada, né, rumo ao topo histórico aí, próximo aí aos 800 dólares, que foi atingida aí em 2018, mês 5, ok? Então vamos ficar atento para o início da semana aí, a superação então dos 300 dólares, o início aí
uma continuidade de um movimento de alta ou uma correção até os $250 aí, seria um suporte importante que não seria interessante estar perdendo para quem quer buscar, né, compra aí, principalmente mais a longo prazo, posicionamento nessas criptomoedas. Espero que tenham gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.tech, onde nós temos diversas ferramentas para lhe auxiliar na tomada de decisão e melhorar a performance das suas operações. Você pode estar testando, só clicar em Quero Testar, vai estar baixando uma plataforma demonstrativa e recebendo as ferramentas solicitadas. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Um forte abraço e até a próxima semana.